Pronto, agora está gravando. E aí, gente, vocês já me conhecem um pouquinho, né? A gente vai usar alguns slides aqui para poder olhar para a mesma coisa, né? E ter um pano de fundo, mas eu vou preferencialmente preferir o bate-papo, né? Preferir que a gente, de fato, converse sobre o assunto. Então, super à vontade a qualquer momento de interromper e levantar a mão e falar, porque acho que é muito mais valioso do que conteúdo. Mas eu preciso trazer um contexto de como este livro nasceu, porque a história do livro nos diz muito sobre a nossa história como sociedade, né? Então, acho que esse contexto é válido. Então, já o meu agradecimento especial para a Gessiane, que me ajudou aqui com os slides, né? Gê, ó, o que seria de mim sem você? Mas vamos lá. Então, a gente está falando de... Opa! Pronto. Feminino e masculino em nós, que é um lugar de autoconhecimento e liderança para os novos tempos. Então, olha que é bem isso que vocês trouxeram, né? A gente falar do feminino e masculino em nós, é falar de um lugar de liderança e, portanto, isso exige autoconhecimento. Eu vou trazer aqui para vocês em algum momento o que aconteceu comigo pessoalmente, quando eu tive contato com esse conteúdo, porque eu precisei reconstruir uma série de crenças que eu tinha dentro de mim. Então, a gente vai falar mais para frente, mas, por exemplo, eu acreditava que eu tinha muito mais presente em mim características masculinas maduras. E eu descobri que eu tinha muito mais presente em mim características femininas imaturas. E é muito diferente a gente operar desse lugar de descoberta, né? Porque enquanto eu estou me achando no masculino maduro, eu estou deixando de ver uma sombra que as características femininas estão fazendo em mim mesma, né? Então, é, acima de tudo, um processo de autoconhecimento. E quando eu tomei contato com esse livro, quando ele foi publicado nos Estados Unidos, fez tanta diferença na minha vida em termos práticos, principalmente no que se refere ao meu papel de mãe, que eu entendi que isso merecia ser divulgado no mundo, e aí eu decidi patrocinar a tradução do livro para o português. Então, o lançamento dele no Brasil, não só eu, teve outros colegas também, mas a gente patrocinou esse livro, e aí ele veio, né, essa vontade veio de uma experiência pessoal. Tá? Bom, a gente sabe que quando a gente tem inquietações, a gente sempre está buscando inspirações, né, onde a gente pode se inspirar para resolver uma inquietação nossa. E a grande inspiração, como eu contei, veio da descoberta desse livro. Então, ele foi escrito pela Nilima e pelo Raj. O Raj, ambos indianos, o Raj morando nos Estados Unidos há muito tempo, a Nilima já teve uma vida fora da Índia, hoje ela está de volta lá. O Raj, precursor do movimento do capitalismo consciente, né, nos Estados Unidos, então estudando realmente como ter mais consciência nos negócios, e um dos pilares é a liderança consciente. E a Nilima, uma estudiosa do autoconhecimento, das práticas hindus, da yoga, então trabalhando muito essa coisa dos polos, né, das polaridades em nós. E aí os dois entenderam que a união desses conteúdos e desses conceitos podiam entregar para o mundo corporativo um olhar diferenciado de liderança, né, que não estava só a serviço do indivíduo, também estava a serviço dos negócios. E aí nasce essa obra conjunta. Então, ela já é uma representação daquilo que o livro prega, né? Porque é uma união de masculino e feminino aí, escrevendo o livro, né? E, ao mesmo tempo, vindo de um contexto de capitalismo consciente, é meio que derrubar tabus, né? Por que a gente não pode falar de chat? Por que a gente não pode falar de equilíbrio dentro das organizações, né? Então, tem todo esse pano de fundo. Bom, qual que é o propósito da liderança chat? O tema em si, o livro, o conceito, o movimento, né, seja o que a gente queira chamar, ele tem um propósito. E o propósito é um movimento de consciência que promove o equilíbrio dinâmico
entre os valores femininos e masculinos para humanizar as relações entre os indivíduos, desenvolver lideranças, organizações e a coletividade. Então, olha que interessante, assim, eu queria destacar algumas coisas aqui. Primeiro, o uso da palavra equilíbrio dinâmico. Então, uma coisa que é super importante a gente aterrissar. Não existe estar no masculino ou no feminino o tempo inteiro. Né? A gente oscila, a gente migra, a gente flexibiliza, exatamente porque é este equilíbrio que faz a gente acessar o melhor de cada valor. Então, estar equilibrado... Ai, deixa eu interromper, que eu gosto de ver a carinha de vocês. Estar equilibrado nas duas energias não significa estar no meio do caminho, não é ponto de equilíbrio. Estar equilibrado é a capacidade de navegar entre um e o outro à medida que se faz necessário. Né? Se você me dizer que você está 100% equilibrado entre os valores masculino e feminino, eu vou falar, então você está desequilibrando todo mundo que está à sua volta. Porque as pessoas estão precisando de você, ora mais assertivo e ora mais acolhedor. Né? Então, como é que a gente se mantém no ponto de equilíbrio o tempo inteiro? Isso não existe. Por isso que o nome é equilíbrio dinâmico. Mas é equilíbrio dinâmico entre o quê? Entre valores femininos e masculinos. Então, acho que eu vou repetir isso umas 10 vezes até o final do talk aqui. Não é sobre gênero. Não é. A gente não está falando de homem e mulher. A gente está falando de características, acho que o Silvio trouxe isso, né, na fala dele, características femininas e características masculinas que existem em cada ser humaninho do planeta Terra. Todos nós temos as duas características. Grazi, mas como eu sei se uma característica é feminina ou masculina? Então, deixa eu perguntar para vocês. Se a gente não estivesse falando nada disso aqui hoje, e eu chegasse para vocês e falasse assim, me dê exemplo de características femininas, que coisas vocês me trariam? Vamos lá, palavras. Organização. Organização. Ouvir, atenção, ouvir mais. Ouvir, atenção ao outro, né? Delicadeza. Que, Dani? Delicadeza. Delicadeza. Mari? Cuidado. Cuidado. Afeto. Afeto. Carinho. Raíssa? Coragem. Coragem. Bacana. Agora, vamos lá. Quais são as características masculinas que vocês trariam para mim? Força física, né? Força. Agressividade. Agressividade. Força de bravura também, né? Determinação. Acho que Determinação. a diferença acho que é o foco. Foco. A mulher é muito mais multifocal, né? Consegue ser mais abrangente. Legal. Organização, né? Marco, o que é? Planejamento e organização. Planejamento, organização, bacana. Então, intuitivamente a gente sabe quais são as características de cada polaridade. A gente não precisa de conceito de gabarito, né? É intuitivo. A gente consegue descrever o que é uma característica feminina, o que é uma característica masculina. Tanto é que a gente sabe reconhecer uma mulher que tem características masculinas mais predominantes, como a gente sabe reconhecer um homem que tem características femininas predominantes. Aliás, a gente costuma elogiar. Gente, ai, aquele homem é tão empático, que delícia! Né? Nossa, aquela mulher é realizadora. Gente, que admiração. Percebe? Então, aqui a gente não está num campo acadêmico, conceitual, a gente está na prática da vida. Reconhecer os dois valores faz parte da nossa natureza. Por que a gente chama de feminino e masculino? Grazi, isso não é sexista, isso não é separatista. Né? É separatista porque a gente aprendeu a separar. E agora a vida está dizendo assim, opa, vamos aprender a integrar? Né? Vamos aprender a fazer as duas coisas juntas, porque elas estão dentro de nós? Né?
E o feminino, se a gente for pensar em termos biológicos, ele vem desse lugar da criação, do dar a vida, do acolher, né? É ele que recebe, é o feminino que recebe o espermatozoide, né? Que faz o acolhimento, que gera vida, que cria. E o masculino, biologicamente, vem do prover. Ele tem a força, ele prove, né? Ele faz acontecer, né? Então, é biológico, simples assim. Nós não estamos falando nem de orientação sexual, nem de gênero, de nada disso, tá? Voltando aqui, espero que a Vanessa tenha sucesso ali com... Ela colocou uma mensagem que vão cortar a internet, tá? Cortar o de menos, voltar que é problema, né? Então, o que o livro traz é que a gente está em uma evolução de consciência sobre esse tema, onde os valores femininos não têm mais espaço para ficar em segundo plano. Então, não é que a gente deixou os valores femininos em segundo plano porque assim as mulheres fizeram. Nós deixamos os valores femininos em segundo plano como sociedade. A gente veio ao longo do tempo valorizando realização, desempenho, cumprimento de meta, missão dada, missão cumprida, né? E aí agora a gente está aprendendo que a gente precisa resgatar tudo aquilo que a gente abafou. Portanto, este é um assunto e um desafio para homens e mulheres. Não é só um desafio para mulheres. Homens também tiveram que abafar os seus valores femininos. Tanto é que eu tenho escutado de diversos homens dentro de empresas, que bom que vocês estão trazendo esse tema à tona, porque eu cansei de me reprimir quando eu tenho que assumir alguma fragilidade. Porque quando eu falo para os meus amigos que eu não posso ir no futebol, porque eu tenho que cuidar dos filhos, porque minha mulher está viajando a trabalho, eles riem de mim, então eu prefiro dizer que eu estou doente. Percebe o peso social que a gente coloca nos indivíduos, sejam homens ou mulheres? Então, esse é um assunto para todos. E aí, o que acontece? Agora que eu vi que tinha 2 pessoas aguardando aqui para admitir. O que acontece? O desserviço que a mulher fez para a sociedade nesse sentido. Por quê? Quando a gente entrou no mercado de trabalho e, portanto, a gente tinha a oportunidade de levar os valores femininos para se integrarem com os valores masculinos que já estavam lá super presentes, a gente fez o quê? Hein, mulherada? Levou os Nós não masculinos. fizemos. A gente pegou e se masculinizou. A gente embruteceu. A gente endureceu. A gente disse, a gente chegou lá e falou assim: é assim que joga esse jogo? Então deixa eu mostrar que eu também consigo jogar esse jogo desse jeito. E aí a gente foi lá e incorporou os masculinos ao invés de levar os femininos. Então a gente está tratando de resgatar um desequilíbrio, né, que foi gerado socialmente. Por isso é um assunto para homens e mulheres. Tá? Adriano, bem-vindo. A Priscila está entrando aí também, né? Tranquilo, Adriano. E aí, voltando aqui um pouquinho para a nossa tela, como é um assunto para todo mundo, é uma evolução. Então, é um momento de descontinuidade, há um desconhecido pela frente. Se alguém te contar que sabe como será uma sociedade onde feminino e masculino se equilibram, desconfie. A gente não sabe como vai ser isso, a gente idealiza, mas é um desconhecido. A gente já teve no nosso mundo a era matriarcal. A gente já teve no nosso mundo a era patriarcal. Então, a gente sabe o que acontece quando há o domínio dos valores femininos e quando dá o domínio dos valores masculinos. Mas o equilíbrio na sociedade, na evolução do nosso mundo, ele nunca foi alcançado. Então, a gente idealiza, mas é uma descoberta. A gente tem que fazer juntos. Né?
cada vez mais a gente percebe que tem uma tensão em relação a isso, não dá mais para ficar na negação. E aí vem o nosso exercício de, se a gente aprendeu a separar, agora vamos aprender a integrar. Só que não tem como integrar no mundo, nos negócios, no meu papel de líder, se eu não começar integrando dentro de mim mesmo. É uma condição humana, né? Não é uma condição material, física. Né? Então, se é uma condição humana, ela passa da gente integrar as duas coisas dentro da gente mesmo. Caminho árduo, né? Caminho desconhecido. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que diferenciar o que é um poder verdadeiro e o que é um poder falso. Nossa, Grazi, por que você trouxe poder agora para falar dos dois valores? Pelo seguinte, quando a gente busca integrar feminino e masculino com um poder verdadeiro, eu quero exercer esse poder com o outro. Eu entendo que integrar isso em mim significa ajudar os outros a integrarem neles também. Então, eu colaboro, então eu crio, então eu fico acessível, eu gero abundância. Agora, se eu busco integrar porque é assim que tem que ser, se eu busco integrar porque eu quero construir a nova regra do comportamento do líder, eu ainda estou no modelo do poder sobre o outro. E aí a gente vai para a competição. Olha, eu consegui integrar melhor que você. Tá vendo? Naquela situação, você foi muito feminino e imaturo. Você precisa mudar isso. Né? Aí a gente provoca medo nas pessoas. As pessoas com medo, elas ficam ainda mais proprietárias e enraizadas das suas crenças. Elas vão para o lugar de conforto. E aí a gente gera, em vez de equilíbrio, escassez. Tá? Então, é sim uma mudança, mas é uma mudança que a gente precisa entender que todo mundo está numa curva de aprendizado, que não é uma competição, e que fazer com o outro é a forma que a gente vai encontrar caminhos. Tá? Muito bem, então exige coragem, né? É um caminho desconhecido, é novo para todo mundo. A gente só aprendeu a separar, vai ter que aprender a integrar. E ainda tem que fazer com o outro, né? Vai exigir coragem. Então, é necessário uma força criativa e criadora. E isso é Shakti. Por isso o destaque para Shakti. Não é que ele é mais importante, né? Quando eu estou falando Shakti aqui, eu estou falando... Shakti é a representação hindu, né, na cultura hindu dessa energia criativa feminina, e o Shiva é a representação da energia masculina. Né? Então, por que o livro chama Shakti? Porque o feminino é mais importante? Não. É porque ele está adormecido. Tá? E aí essa energia que a gente está sendo convidado a trazer para o ar. Tá? Aí o Adriano colocou um comentário aqui, né? Logo essa era patriarcal vai cair por terra, porque a evolução humana necessita dessa igualdade, desse respeito. Perfeito, Adriano. A gente tem vivido as consequências positivas e negativas da era patriarcal. Né? Só que quando a gente olha para as negativas, para todo esse efeito colateral, a gente percebe o quanto a energia feminina pode, de fato, resgatar e tratar isso, né? Agora que eu descompartilhei a tela, eu vi a Pri aqui. Que delícia! Você tá bem, Pri? Não sei se ela tá ouvindo. Super feliz de estar aqui. Sim, tô ouvindo. Muito feliz da sua presença. Feliz de estar participando aqui também. Obrigada. Legal. A Pri tá no Canadá, né? Portugal. Portugal. Eu sei que é de continente, de oceano, mas tá tudo certo. Tá pertinho. Tá pertinho. Muito bom, Pri, bem-vinda. Então, vamos avançar mais um pouquinho. E aí vem os 5 elementos da liderança Shakti. Então, é o momento em que a gente chega no ponto principal dos elementos práticos que o livro traz. Então, ele traz como elementos da liderança Shakti presença,
Então, presença fala sobre a nossa capacidade de ter atenção a tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, estado de presença é estado de atenção. Sem estar atento ao entorno, às coisas que estão acontecendo, às palavras que são ditas, talvez a gente não consiga perceber qual energia está sendo mais necessária, né? Então, a importância da presença como central. Além da presença, ele fala de uma totalidade. Totalidade é quando a gente acolhe o nosso lado luz e sombra. Então, eu confessei para vocês no início do talk de hoje que eu me descobri muito mais feminino e maturo do que masculino maduro. Legal. Portanto, eu acessei uma sombra minha. É um lado desconhecido, um lado que pode me pegar na curva. Quando menos eu espero, me assume e eu estou agindo com ele, né? Se eu não integrar essa sombra em mim, ela continua me dominando. Então, eu preciso dizer, sombra, amiga, você faz parte de mim? Você é um pedacinho meu? Vem para cá. Eu quero aprender a lidar com você para que nos momentos de desafio e crise, você não tome conta de mim, né? Então, isso é a totalidade. A flexibilidade tem a ver com o equilíbrio dinâmico, então a gente saber navegar no masculino e feminino. A congruência tem a ver com a nossa conexão maior, com a nossa conexão com o propósito, com os nossos valores, com a nossa energia espiritual. Então, se eu tenho presença, eu tenho totalidade, eu tenho flexibilidade, mas eu estou desconectado daquilo que eu acredito, do meu propósito maior, também não adianta nada. E tudo isso acaba se revelando numa jornada heróica, no sentido de que é o encontro com o desconhecido, né? É o encontro com limiares que precisam ser cruzados, tá? E aí, falando um pouquinho melhor de cada um deles, é assim: a presença, na forma como ela é tratada no livro, tá? Que a gente pode ter N conceitos sobre presença, sobre atenção plena, e todos igualmente válidos. O que o livro traz é o quanto a gente está conectado com a nossa intenção, né? O quanto, por exemplo, o quanto eu estou aqui hoje para falar sobre chat, para poder ampliar a consciência, né, de todos nós em relação ao tema, para te levar para uma ignição, para te levar para um ponto de ação, né? Se eu estou conectada com essa intenção, eu vou falar menos sobre os autores, menos sobre o livro, menos sobre mim, menos sobre os outros, e vou permitir mais reflexão e insights para o grupo, né? Então, a presença é isso, é conexão com a intenção. E aí, segundo os autores, o que nos sequestra do estado de presença? O que nos tira desse estado de atenção que faz a gente se desconectar da presença? Eles falam em 3 coisas. Quando você tem algo a temer, quando você tem algo a defender, ou quando você tem algo a promover. Então, se eu estou numa determinada situação, por mais bem intencionada que eu esteja, eu estou com medo de algo, o meu coração, a minha intenção está muito mais conectada com este medo do que realmente está acontecendo ali. Se eu estou numa situação e estou me defendendo, estou preocupada em me defender de algo, sabe aquele famoso vai sobrar para mim? Se eu estou procurando me defender de algo, a minha cabeça e o meu coração vão estar muito mais conectados com essa defesa, como é que eu argumento a minha defesa, ao invés de estar conectado com os sinais de tudo que está acontecendo ali na hora. E a mesma coisa para o promover. Nossa, eu preciso arrasar nessa apresentação, eu tenho que vender dessa ideia, né? Eu tenho que levar um sim desse projeto. Eu posso estar tão conectada com a minha promoção que eu não estou presente para perceber os sinais, tá? E isso é humano. Tá tudo certo isso acontecer com a gente, porque a gente tem medo mesmo, porque a gente quer se promover mesmo,
né? A gente está falando de questões humanas. Vou falar de uma questão que acontece comigo. Desde que eu tive contato com esse conceito, eu procuro me fazer essas 3 perguntinhas quando me percebo desconectada de uma reunião, por exemplo. Sabe quando você percebe, ai gente, peraí, perdi alguma coisa, não estou mais aqui. Eu mentalmente faço essas 3 perguntas para mim. Grazi, você está com medo de alguma coisa? Está se defendendo ou está se promovendo? E eu vou dizer que, invariavelmente, eu respondo sim para uma dessas 3 perguntas. Não é sempre a mesma, mas é uma das 3, né? E eu falo, então tá bom. Então, se você está, né, conectada com isso, o que você pode fazer agora para se reconectar com a presença? Às vezes, é tão simples quanto declarar. Eu lembro de uma reunião que eu me desconectei porque eu estava super com medo de perder o horário, porque eu tinha um compromisso com meu filho. Na verdade, era a formatura dele do ensino fundamental e final de ano e trânsito em São Paulo. E eu falava assim, meu Deus do céu, não vai dar tempo, né? E eu me percebi que eu fui desconectando do meu estado de presença. A Gi é até testemunha disso, né? Depois eu falei para ela, eu falei, nossa, eu não estava no meu melhor. E eu não estava mesmo, porque o meu medo de perder o horário me tirou dali. Eu estava muito mais conectada com a formatura dele, com o que estava acontecendo. E aí eu tive que declarar para as pessoas, né? Eu tive que, no momento, dizer, gente, olha, eu tenho uma questão assim, assim, assado hoje, né? Então, preciso da ajuda de vocês. Às vezes, a melhor coisa é declarar de fato, né? Então, eu queria propor um exercício, se vocês toparem sobre isso. Pode ser? Pode? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós estamos em 10 pessoas. Acho que eu vou dividi-los em 2 grupos pelo seguinte. Às vezes tem algum problema de conexão, de delay, de fala, então num grupo maior vocês garantem que vocês conseguem interagir. E eu vou propor a seguinte reflexão. Então não vai ser em dupla, tá? Vai ser em grupos maiores, aí vocês ficam à vontade para compartilhar. Mas o importante é que todo mundo faça autorreflexão. Pense uma situação na qual você não se sentiu bem com o desfecho. Ai, gente, não foi legal. Sabe aquele gostinho amargo, né? Queria que tivesse terminado assim. E aí volta para essa situação e se pergunta, como você avalia seu estado de presença naquele momento? Como estava a sua presença naquela situação? E aí você vai se perguntar, havia algo a temer naquele momento? Você estava se defendendo? Você estava se promovendo? E o que poderia ter sido diferente se você estivesse de novo nessa mesma situação, porém com estado de presença? Que de diferente poderia ter sido feito por você, não é pelo outro, né? Por você, ao estar conectado com a sua presença naquele momento. Tá? Então, é a gente poder se flagrar como a gente se comporta em situações assim. Tudo bem? Vou dividi-los em grupo, aí vocês ficam super à vontade, quem quiser compartilhar, discutir com os colegas. Acho que auto-organização, né? Somos maduros para isso. E... Ai, que susto, achei que não estava salvos aqui. E aí, 10 minutinhos a gente retorna, tá bom? Ô, Thaís, eu tô um pouquinho preocupada com você, querida. Se não estiver bem, estiver precisando de alguma coisa, você fala, tá? Não, tá bom, tá tudo bem. Tá bom. Bom trabalho.